Olá pessoal, eu sou Maria, eu não tenho estúdio, nem microfone, tô fazendo esse vídeo aqui cru, é um desabafo sobre um tema que eu já vou explicar. Não sou exatamente criadora de conteúdo, mas eu me senti na necessidade de me fazer esse vídeo, porque certo assunto está demais mesmo, e ao longo do react vocês vão entender o porquê desse meu desabafo. Me senti na obrigação de vir falar a respeito disso, tá? Porque está demais a glorificação e exaltação, a formação de aura, como está na moda, né? A formação de aura, de view, de like, está demais. Eu sei que todos os personagens do universo de Naruto, enfim, desse universo nerd, Jake, anime, mangá, enfim, são personagens figuras públicas. Mas o que está acontecendo? Tem saído muita teoria maluca e muita desinformação sobre Naruto, né? Agora que Naruto tá em alta, que tá dublado, enfim, né? Que tá no top da Netflix, voltou no top da Netflix, que tá em todas as plataformas digitais, enfim. Muitas pessoas estão se sentindo no direito de estar falando tudo sobre tudo. Muitas pessoas que sequer entendem muito sobre o personagem, né? Mas sabe que o personagem é conhecido, é adorado, enfim. Eu vou tentar ser direta. O react que eu vou fazer primeiro é do vídeo do Neurociência Pop, que ele lançou há 2 dias, sobre Itachi possivelmente ter tido autismo e como esse autismo levou o Itachi ao óbito. Ele deve ter outros assuntos mais legais, mas sobre Itachi em específico, eu tive que me rebater, porque eu não concordei com praticamente nada do que ele falou. Então, corrigindo, não vai ser mais um vídeo react, vai ser mais um vídeo resposta. Primeiramente, eu assisti ali até uns 2 minutos e meio, 3 minutos. Eu não consegui assistir até o final, cometi esse pequeno erro, confesso. Mas depois eu assisti pelo vídeo react do Camus, do Radanime, é um dos meus canais, meu canal favorito de conteúdo de Naruto. Eu acompanho ele desde 2023, se eu não me engano. Vamos lá. E lembrando rapidamente que eu tô gravando no celular, tá? Meu quarto é fechado. Tem esse lado da vantagem, que meu quarto é bem fechado, é bem abafado o som. Mas o som vai ficar com a qualidade de estúdio, sabe? Dos criadores de conteúdos que vocês já estão acostumados, então me perdoem. Existe um mistério em Naruto que nunca foi respondido. Não é sobre o clã Uchiha, não é sobre o golpe de estado, é sobre a mente do Itachi. Desde criança ele era descrito como diferente, um gênio que viu o mundo como ninguém mais conseguia ver. E finalmente a sua morte foi na sua luta contra o seu irmão, mas devido a uma doença misteriosa que a medicina ninja não era capaz de explicar. Mas se eu te falasse que a forma como ele morreu, a doença que ele tinha, todos esses diferenciais dele, até o toque na testa que ele sempre fazia com o Sasuke, estão tudo conectados. E se o Itachi não fosse só um prodígio? E se ele fosse, na verdade, um autista não diagnosticado, sendo forçado a viver em um mundo que exigisse que ele fosse outra pessoa? Hoje aqui no Neurociência Pop a gente vai... E se ele fosse roteirista? Se ele fosse roteirista de Naruto? Vou te provar que ele era autista e que Cara, provar o quê? Você vai entender como que o Tsukuyomi infinito, inclusive, pode ser uma das maiores metáforas sobre a mente do neurodivergente. Muito prazer, eu sou Carvalho, esse aqui é o Neurociência Pop. Se você é novo aqui, já se inscreve, ativa as notificações, me ajuda a gente chegar na nossa meta de atingir 1000 inscritos aqui no canal. Antes de tudo, é preciso deixar claro que o autismo não é uma doença, é uma condição, um neurotipo. E hoje eu vou usar a neurociência e as evidências que a gente tem ali no anime para mostrar que talvez um dos personagens mais amados do Kishimoto está dentro do espectro autista. E como isso pode estar diretamente ligado à doença que o Itachi tinha. Sem dúvidas, a análise de hoje vai mudar a forma como você enxerga o Itachi Naruto. Não vai mudar porque eu já li a novel. Mudou no sentido de que eu não vou ver mais detalhes da mesma forma, realmente. Mas eu não acho. Eu olho pra todas as coisas que ele fez, as coisas que ele falou, e não, pra mim, não faz sentido estar num espectro autista. Os primeiros passos para diagnóstico de TEA são observações da infância da criança, que geralmente envolvem déficits na comunicação e o convívio social. No episódio 84 do anime, o Fugaku, ele dá uma dica muito importante pra gente. Se liga no que ele fala. O seu irmão sempre foi um pouco estranho, filha. Ele tem dificuldade em se comunicar com outras pessoas, não sabe? Até eu não consigo. E eu... Cara, o Fugaku foi o responsável... Eu vou matar aqui. O Fugaku foi responsável por tudo o que Itachi fez e foi. Fugaku foi a pessoa que levou Itachi pro inferno naquele cenário de guerra. E depois ele cobra atitudes normais de uma criança, de um menino. O autismo é uma condição que a criança nasce com aquilo. Não que ela vai provocando
a condição que a criança já nasce. É o não olhar nos olhos, né? São atitudes atípicas de crianças normais, consideradas normais. Pelo que eu vi aqui, tem algumas semelhanças, mas ainda assim tem outras coisas que não faz sentido. E o Fugaku foi o responsável por Itachi ter crescido rápido demais, ter amadurecido rápido demais, né? Uma criança de 4 anos, no meio de um mar de cadáveres, e ele não iria se perguntar o sentido da vida, não iria se perguntar o que é a morte, o que é a vida, que foi o que ele fez depois. Então, vamos continuar. O pai dele, aquele garoto, o Itachi, não é que ele era tímido, ele tinha dificuldades de comunicação e de conexão. Ele treinava sozinho, ele mandava um clone das sombras pra ali. Mas porque ele queria, cara. Porque ele queria. Não é como se ele não conseguisse se comunicar com os outros. Era simplesmente porque ele não queria aquele contato, entendeu? Simplesmente porque Itachi sabia que nem todo mundo entendia a mente dele. Então ele não se dava o trabalho de entrar em assuntos supérfluos com outras pessoas, porque ele não conseguia olhar, por exemplo, pra você, pro colega, e ver sentido nas ações dos outros colegas, porque ele estava no universo dele. Isso não é só por ele ser arrogante ou por tudo que eles trazem lá ele já saber, mas porque a interação social é exaustiva. Para uma pessoa autista, entender regras sociais que não são ditas é como tentar entender um idioma alienígena. Enquanto outras crianças brincavam, interagiam entre si, tá cheia. Mas aí tem que tomar cuidado para não se confundir, porque não é porque Itachi não conseguia estar com os colegas, não é porque ele não conseguia conversar com os outros colegas, é porque ele não queria. Ele não via vantagem em estar perdendo tempo ali fazendo amizades ao invés de estar treinando alguma coisa. Então não faz muito sentido você querer encaixar essas características de pessoas com aspecto autista com as atitudes de uma criança que presenciou a guerra. Querer encaixar com as atitudes responsivas, atitudes naturais de uma criança que viu o inferno da guerra, tá? Guerra, campo de batalha, morte, matança. É natural essas atitudes do Itachi. São efeitos, são consequências do que ele presenciou, forçado pelo próprio Fugaku, hipócrita, que depois cobrou atitudes do próprio filho. Não significa necessariamente que Itachi nasceu com uma certa disfunção, nasceu com essa dificuldade, com essa timidez, com essa dificuldade de interagir. Mas enfim, continuemos. A geologia, a política, ele buscava padrões lógicos em um mundo emocional. Ele buscava a resposta. Ele não buscava exatamente padrões, ele buscava saber. Era isso que ele queria saber. Ele tinha fome de palavras, de livros, de querer saber o significado de tudo, de um pouco de tudo, tá? Qual o sentido do ser humano? Qual o sentido do... Todo mundo se pergunta isso uma hora ou outra. Eu mesmo me pergunto todo santo dia, não vou mentir. Por mais que eu tenha minha fé, que é Cristo, eu de vez em quando ainda me pergunto, é normal. Essa busca por lógica, por justiça absoluta, ignorando o clã, ou família, ou qualquer que seja a barreira, é uma característica muito presente no autismo. As pessoas deste clã são todas iguais. Vocês se focam no trivial e perdem de vista o que é mais importante. Mudarem. Mas não era uma coisa assim repetitiva, cara. Não era uma coisa repetitiva, entendeu? Era uma coisa que foi acontecendo à medida que vinham surgindo os problemas ali, problemas entre Konoha e o clã Uchiha. E ele estava ali no meio, né? Tava um sanduíche, Itachi, clã e Konoha. Então era uma coisa que ele quis, que ele buscou. É uma coisa que foi acontecendo e ele foi sendo empurrado para aquilo ali, para aquele bolo. Para ele, a paz da vila era a lógica suprema do Akindue. Outra prova curiosa e visual vem de um lugar mais caricato. Eu acho interessante ele falando prova. Conhecidos, sem dúvida, é do Itachi fritando. Então aquilo você não pode levar muito a sério, porque é um vídeo feito separado. É algo feito pro jogo, se não me engano, pro Naruto Storm Revolutions. Não é algo exatamente que aconteceu, sabe? Não é algo que tá no mangá. O que tá no mangá, que você pode ali considerar, né? O que tá no mangá e na novel é o que você pode levar a sério, né? Aquilo foi uma brincadeira, algo como aquele filme maluco do Mema, né? Do Road to Ninja. É um filme canônico? É. Mas você não pode levar a sério, porque não tá no mangá, não é uma coisa que aconteceu. É uma coisa alternativa que eles criaram pros fãs.
O Itachi é um universo alternativo fritando ovos, cuidando do irmão dele, que é o que ele fez a vida dele toda. É muito engraçado, mas neurocientificamente, se a gente analisa aquilo, é puro hiperfoco. Ele não quer apenas cozinhar, ele quer a perfeição absoluta. Ele não é dinheiro. Sim, ele tinha perfeccionismo, é algo dele, que fazia parte de todo o seu ser, né? Da pessoa que ele se tornou através do todo saber do que ele entendia do mundo. O hiperfoco e palavras, né, vocabulários, ele tinha muito vocabulário. Mas não significa, neurocientificamente, não significa que ele tinha autismo. Outra característica que é exibida muito no anime é o toque na testa que o Itachi sempre... O toque na testa, como eu posso explicar? Era simplesmente outra característica, outra coisa dele. Assim como o colar que ele usava. Era algo simplesmente que já estava no pacote ali. Então, eu digo assim, que eu escrevo coisas no Notepad, sou meia escritora, uma pseudo-escritora, escrevo coisas no Notepad e eu crio personagens. E eu sei como é a formação, a criação do personagem. Você tem que dar toda uma motivação para o personagem, para ele entrar naquela história. O que é que ele quer, né? O que é que ele pensa das pessoas ao redor dele, do mundo. E você tem que dar estética, tem que dar ali o visual, roupa, estilo de ser, como é que ele olha para as pessoas, como é que ele fala, como é que ele anda. Esse peteleco que ele dava no Sasuke não necessariamente significa que era uma prova, que era um sinal. Era repetitivo? Era. Mas era como se fosse, sai daqui. Como se o autor quisesse passar a imagem do irmão mais velho do mal, né? O irmão mais velho, aquele dos bad boys. Que faz parte da estética, da pura estética. Assim como colar, né? Como a casque com o manto e suas unhas pintadas. Ou como os corvos, né? Que é uma coisa dele, um jutsu. Eu sei que tem outro ninja que também usa a substituição de corvos. Mas Itachi é o mestre nisso. E são os corvos que, ironicamente, respondem à dúvida dele quando ele se joga do penhasco lá, né? É ali que ele tem a resposta que ele buscava, que ele buscou sobre o que é a morte e o que é a vida. Porque o irônico é que o Sasuke nasce e ele se pergunta o que é a vida, né? Uma nova vida. E logo depois que ele tenta aquilo lá, quando ele se joga do penhasco, com plena ciência do que ele estava fazendo, do perigo que ele estava fazendo, que tanto depois ele tenta se salvar com as kunais. Então, naquele processo, ao chegar ao chão, quando ele chega ao chão e os corvos esperam que ele esteja morto, mas ele não estava morto. Os corvos são aves carnívoras. Então, o que os corvos esperaram? Que ele estivesse morto. Ele não estava. Ele meio que burlou a morte. Naquilo ali, ele burlou a morte. E aí, os corvos passaram meio que a segui-lo. E ali ele descobre que ele era um ser humano comum e que as pessoas nascem, morrem, que podem morrer facilmente, que a vida é curta e que ele poderia escolher viver e cumprir com um objetivo, né? Seguir um propósito, buscar o propósito para a vida dele, ou ele poderia não viver, ser ou não ser, existir ou não existir. E ele escolheu existir e continuar com seu sonho de se tornar forte o suficiente para acabar com todas as guerras. E eu não tô dizendo aqui que as pessoas autistas não são inteligentes, não são sábias. Mas o que você tá querendo provar é uma coisa que não era, cara, tá? Você tá querendo provar o improvável. Uma coisa que você lê a novela dele e você já entende toda a mente dele, o que ele fez, por que ele fez, entendeu? É uma coisa que já tá ali na novela, não precisa provar nada. É conhecer o personagem? Vai ler a novela, é pra isso que a novela existe, pra isso que a novela foi feita. Lá você entende muito mais sobre a mente dele, sobre o seu sonho, seu querer, seus objetivos. E não é porque ele era antissocial, que descobriu a tristeza muito cedo e se tornou uma pessoa recolhida, que ele era autista. Ele não nasceu com dificuldade. Ele não se encaixa. A testa era uma forma de criar uma barreira física ao mesmo tempo que se conecta e tem algo único com o irmão. Era a linguagem do amor dele. Uma linguagem que não... Sim, faz sentido, realmente. Falando assim é bonito, né? A teoria é bonita, mas a prática é outra. Muita gente diz, ele era um ninja perfeito, ele
lutava bem, ele manipulava as pessoas. E aqui a gente precisa, antes de qualquer coisa, quebrar um mito. O autismo, ele não é como se fosse uma régua, que vai do pouco autista pro muito autista. Ele é um espectro, literalmente, como se fosse um gráfico circular, onde ele pode ou não ter mais ou menos skills ou dificuldades nessas áreas que vocês estão vendo. O Itachi provavelmente é um exemplo daquilo que a gente chamava antigamente de Asperger, ou autismo de alto funcionamento. E aqui entra uma das minhas partes favoritas, o Tsukuyomi, o que na prática é o Tsukuyomi do Itachi. O que é essa técnica? É uma mitologia japonesa. Cara, o Tsukuyomi, ele faz parte da mitologia, assim como todo em Naruto. Tudo. Os poderes do Itachi especialmente, Susanoo, Amaterasu, Tsukuyomi. Tsukuyomi é o deus da lua. O deus da lua. Foi algo ali que o Kishimoto viu, conhecendo sua cultura, sua própria cultura, conhecendo as lendas, né, japonesas, ele decidiu ver um meio de encaixar em Naruto. A maioria das coisas, dos nomes dos poderes em Naruto, fazem parte da mitologia. Não tem nada a ver. Você tá querendo provar o improvável com seu achismo profissional, tá? Com seu achismo profissional. Eu não tô querendo diminuir, tá? Sua carreira, seu estudo, mas você não, eu acho que você não conhece o personagem o suficiente. Você tá querendo impor uma imagem errada do personagem, cara. Essa teoria passa a imagem errada do personagem, do que ele foi. Para muitas pessoas dentro do espectro, o mundo real é caótico. Luzes fortes, barulhos, pessoas. É uma sobrecarga sensorial constante. O Tsukuyomi é o exato... É uma coincidência. Uma simples coincidência que você foi sábio e esperto o suficiente de encaixar, mas que não significa que ele era. O oposto disso é um mundo com cores neutras, onde o Itachi controla tudo. Onde ele dita as regras. Onde 72 horas passam em um segundo. É quase uma metáfora para a mente do neurodivergente, que por dentro é acelerada. Os pensamentos são acelerados, vastos, profundos. Enquanto por fora, no mundo real, se passou um segundo. O Itachi trazia as pessoas para dentro da sua mente. Um lugar de ordem absoluta, mas de solidão e dor. Bonito. Pessoal, tem vários outros canais por aí, como a Psicologia dos Animes, que tem esse vídeo deles que eu gosto bastante. E ele explica perfeitamente o que foi Itachi. E me leva a acreditar que o Itachi estava dentro do espectro autista. A gente pode falar da causa da morte dele, da doença que o Itachi tinha. O anime não deixa claro qual que era a doença que ele tinha. Não, ele não deixa realmente claro, em lugar nenhum. Mas há pistas, né, de que os órgãos afetados eram especialmente seu pulmão e coração. Porque no último episódio a gente tem muitos sinais, né, aquela tosse expectorante com sangue, que se chama hemoptise, né, falando na língua dos médicos, hemoptise. Enfim, eu gravei 20 minutos e perdi noite, enfim, gravando um vídeo teoria sobre o que eu acho que levou Itachi à morte. Existem várias teorias na internet, mas as estatísticas podem dar pra gente uma pista meio sombria. Os estudos mostram que pessoas autistas têm uma expectativa de vida muito menor do que pessoas não autistas. Não pelo autismo em si, mas pelas comorbidades que vêm junto, que podem ser geradas por altas taxas de estresse, exatamente por ter que lidar com... Sim, aqui você disse uma coisa que faz total sentido, o estresse. O estresse foi a palavra-chave, o estresse foi o que matou ele, né? O acúmulo de cortisol, de tudo aquilo que afetou ele da infância até a sua vida adulta, né? Perdeu amigo, perdeu colega de equipe, depois perdeu o melhor amigo, ter que matar a própria namoradinha, matar os pais. Cara, estresse pós-traumático. Itachi tinha apenas ciência do que fazia, do que falava. Ele era um sábio, ele dava conselhos, ele deu conselho ao Kisame, ele deu conselho ao Naruto. Do conselho ao protagonista. Ele tinha ciência do que ele falava, do que ele fazia. Por mais que seja teoricamente lindo falar, que faça sentido, na prática, né, nas ações dele, principalmente em Edo Tensei, quando ele se prova ali um herói, né, o seu arco de redenção, quando ele volta diferente, né, mais confiante de si, e ele dá lições ao Naruto. Ele disse: não, você tá querendo fazer coisas demais sozinho. Deixa que isso aí, eu posso dar conta. Ele sabia que poderia dar conta. E ele foi atrás. E ele foi lá e salvou toda a Aliança Shinobi do exército de mortos. Ele nunca demonstrou nenhuma dificuldade, nenhuma disfunção. Simplesmente foi ele que quis ser, ele que quis fazer. Entendeu? Imagina o tanto de esforço que, por exemplo, Sim. o Itachi tinha que fazer. Ele viveu a vida
O estresse crônico, que é uma doença crônica, uma doença que se desenvolve ao longo do tempo, ele realmente atrai doenças autoimunes, como a insuficiência cardíaca, né, arritmias. E tá na minha teoria, no meu vídeo teoria, longo vídeo teoria que eu fiz a respeito da doença dele, que eu ainda vou pensar 2 vezes se eu vou postar, mas enfim. Fingindo ser vilão, fingindo não amar o irmão, fingindo lealdade a Katsuki. E tu acha que uma pessoa com um espectro autista ia conseguir estar ali na Katsuki, no meio de tanto mercenário, tanto louco, ia conseguir fingir ser o que não era por muito tempo? Típico, ou agir conforme fosse esperado. Isso gera uma carga de estresse absurda no corpo, que é chamada de... Cara, você poderia ter feito um vídeo lindo falando que o estresse pós-traumático e a depressão, principalmente a depressão, a apatia por comida, né? Evidentemente que ele era magro, ele tinha pouco peso, né? Então ele não se alimentava direito, entendeu? Com certeza ele tinha uma anemia, algo que foi se agravando ao longo do tempo, algo que ele provocou, juntamente com o abuso do uso do manguekyo. Ele provocou. Ele não nasceu com uma dificuldade, ele não nasceu com uma disfunção que precisava de acompanhamento dos pais dele, entendeu? Ele foi jogado naquele mar de corpos e aquilo ali mudou pra sempre. Era aquilo ali que mudou o que ele foi, o que ele viria a ser. Ele vive inflamado por cortisol, que a gente pode falar que é o neurotransmissor do estresse nesse contexto. E o Itachi, ele pode ter... De todo o seu vídeo, isso aqui é o que eu vou concordar. O final. Uma exaustão sistêmica. O corpo dele meio que colapsou devido a viver com toda essa pressão durante tanto tempo. Ele tinha que viver constantemente em alerta máximo, escondendo quem ele realmente era, como ele realmente se sentia. Toda a dificuldade respiratória, questões vasculares que ele apresenta como sintomas da doença são compatíveis com quadros graves de estresse crônico e doenças... Isso, cara, isso, estresse crônico, muito bem, muito bem. Agora tira o autismo desse teu prognóstico. Vai analisar direito, vai ler a nova. Aliás, eu tô com minhas duas aqui, tanto a Shiden como a Daylight, minhas queridinhas. E sim, Zé Renato, eu vou usar as novels pra... Eu vou escancarar as novels aqui porque é pra isso que elas existem, pra debater teorias malucas. É Itachi na visão do próprio autor, dos próprios autores, dos próprios criadores. E aqui não tem nada que vá dizer, ele se enquadrava num espectro autista. Essa minha tem em inglês, mas eu tenho traduzida ao português. Eu comprei na Amazon na época R$60. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Como fã de Naruto, como fã de Itachi em específico, né? Ele tem uns 5 personagens principais, que é o Itachi, o Sasuke, Naruto... Não, Itachi, Kakashi, Sasuke, Naruto e Minato. E eu me senti na obrigação de comprar isso aqui pra entender mais sobre a mente dele. Eu não sou itachista, tá? Itachismo é como se fosse uma religião, né? Onde os pseudos fãs idolatram o personagem a um nível absurdo. Eu reconheço o significado da palavra limite. Eu tenho a clara consciência, a plena ciência dos limites do meu personagem favorito. E é por isso que eu tô aqui, não sei, perdendo tempo e fazendo esse vídeo. Talvez eu apague, talvez eu seja massacrada, mas é isso, eu não sigo a manada. O Itachi talvez não fosse só um Marte, talvez ele fosse um neurodivergente tentando defender a única pessoa que ele amava em um mundo que só entendia a linguagem da guerra. Os cigarros com colonização, os cigarros com clã, os cigarros com nossa linhagem. Talvez ele foi o roteirista, né? Quem sabe ele foi o próprio escritor da própria história dele. E, pra tornar isso mais interessante, eu vou trazer aqui pra vocês o vídeo da doutora Maria Cláudia Brito, falando das 5 condições para o diagnóstico de autismo. Sem isso, não é autismo. Condições para o diagnóstico do autismo. Sem isso, não é autismo. Será que alguém pode receber um diagnóstico de autismo depois de adulto? Ou será que a pessoa nasce com autismo? Será que é autismo? Será que é TDAH? Ou deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual? Ou será que é TOC? Será que é alguma outra coisa? Nesse vídeo eu vou falar pra você sobre 5 critérios que são condições para que uma pessoa tenha o diagnóstico de autismo. Os momentos da vida em que a pessoa fica mais autista. Olá pessoal, eu sou a Maria Cláudia Brito, sou fonoaudióloga, mestre, doutora e pós-doutora com ênfase na área de autismo. Existem 5 critérios que precisam ser preenchidos, que precisam estar ali presentes para que a pessoa receba o diagnóstico de autismo. Em 1943, Léo Kanner publicou um estudo onde ele falava sobre 11 crianças com características muito específicas, descrevendo ali o que hoje nós chamamos de transtorno do espectro do autismo. Então,
de características. Então vai haver uma variação grande. Eu vou ter desde pessoas que não conseguem ter uma iniciativa de comunicação, até outras que não conseguem sequer responder. Eu posso ter pessoas que têm dificuldades em não ter o contato visual, mas ter pessoas que sequer não conseguem fazer o contato visual. É tudo visual, gente. É tudo estética do personagem, tá? O jeito de ser. É que nem o Sasuke. Quer dizer que o Sasuke também tinha? O Sasuke também tinha autismo? Porque as mesmas condições valem pro Sasuke. O estresse, tudo vale. E a falta de interação social. Será que ele também tinha? Tem. Eu mesmo sempre fui uma pessoa introvertida. E eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não me encaixo. Talvez sim, talvez não. Ou pode ter pessoas com uma excelente capacidade cognitiva, mas todas elas precisam ter alteração na comunicação social. Se não houver algum prejuízo nessa área, não é autismo. A segunda condição... Eu não consigo lembrar de nenhum prejuízo. Gente, de novo, vamos pensar nas diferentes etapas da vida, desde o bebê até a vida adulta, e vamos pensar também no espectro. Então vai ver isso mais evidente até mais tênue. O que a gente pode observar? Um apego mesmo, uma necessidade muito grande a rotinas, dificuldades com quebras de rotinas. A gente pode ter... E o que mais tinha na vida dele foi quebra de rotina. Todo dia uma missão diferente. Desde criança, desde que ele virou guininho, desde que botou a bandana na testa, todo dia era uma coisa diferente. Até quando ele iria suportar aquilo, não importando o seu grau? Para estar no espectro do autismo, é absolutamente necessário que as características e que a condição venham desde a infância. Então a criança não vai nascer sem autismo e por algum motivo, como por exemplo, ou tomar uma vacina, ou cair, bater a cabeça, algo do tipo, desenvolver autismo. O autismo é uma condição inata, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou ver uma guerra e desenvolver... Mas, na verdade, a criança tendo recebido o diagnóstico pequenininha, com 2 anos de idade, tendo recebido com 10, seja um adolescente, seja um adulto que recebeu o diagnóstico com 30, 50 anos, é necessário que haja aí as características, o autismo desde a infância, presente desde a infância. E aí, claro, profissionais, nós temos instrumentos específicos para investigar isso, para investigar a história pregressa, para identificar mesmo quando a pessoa é adulta, se essas características já estavam presentes desde a infância. Enfim, tá quase no finalzinho do vídeo, tá com 10 minutos, tem 16 ao todo. É basicamente isso, a minha opinião. Tomem cuidado e leiam. Leiam. Naruto tá em alta, que é um anime, é um dos melhores animes já feitos, se não o melhor. Todo mundo gosta, o fandom cada vez mais aumenta, mas a gente precisa tomar cuidado com a desinformação também, tá? Porque eu acho que quem vê esse vídeo dele nunca mais vai ver Itachi da mesma maneira. Quem vê esse vídeo dele nunca mais vai ver, não vai conseguir ver Itachi aqui, o que ele realmente é, do que foi feito aqui. Aqui diz, o Itachi, 4 anos de idade, com o inferno da guerra queimando os seus olhos, o menino faz uma escolha. Ele irá livrar o mundo da violência, de toda a violência. Conhece seu amigo Shisui, a academia, Genin, Chunin e o Ambo Itachi corre com o objetivo de alcançar o seu sonho. Enfim, se tornar o primeiro Uchiha Hokage. Porque tá em inglês, eu não consigo traduzir tudo perfeitamente, porque meu inglês é meio intermediário ainda. Mas é isso. Eu não acho que ele se encaixe, que ele tenha se encaixado. E é a minha opinião, né? Assim como a dele, importando ser uma teoria maluca ou não, com a intenção de formar view e like e atrair people ou não, atrair pessoas ou não. Cada um com sua teoria maluca, cada um com sua mente, né? Com sua opinião, assim como cada um que tem seu ânus, pra não falar... não sei, indelicada, falar anos, que é mais cordial. E é isso, eu termino de gravar esse vídeo, já são quase 5h30. Repetindo tudo que eu tenho no iPhone 8, que já está nas últimas. E eu espero que futuramente conseguir, né, quando eu tô em processo de mudança de cidade, se for da minha vontade, porque eu não tenho muita paciência pra estar me gravando, eu não gosto muito disso. Ah, esqueci de um detalhe. Cuidado com esses pseudos fãs de Itachi, que super glorificam ele, que botam ele sempre no pódio. São o que eu chamo pseudos fãs. Pessoas que não entendem o que ele realmente foi, porque se entendesse não o exaltariam tanto. Itachi não quis fama, não quis reconhecimento, ele não gostava de idolatria. É tanto que na cena quando ele encontra o Naruto em Edo Tensei, e o Naruto fala, o Sasuke do Nakatsuki, ele descobriu sua verdade, toda a verdade sobre sua missão e tal. Itachi fica sério. Alguém mais sabe disso. Alguém mais sabe disso. Então ele estava preocupado com quem sabia a verdade sobre ele. Porque ele não queria que jamais ninguém soubesse o que ele fez. Eu espero voltar, assim que possível, com mais temas, mais assuntos que eu tenho pra falar, como esses. Tudo que ele fez e buscou ser
foi com o único objetivo de querer livrar o mundo das guerras, entendeu? De não querer que Sasuke visse aquilo que ele viu aos 4 anos, que ele foi obrigado, que ele foi inserido, que ele foi levado a presenciar. Vim fazer rapidamente esse, agora que tá em alta, né, esse vídeo do autismo, tá de autista. Agora que tá em alta, eu vim responder. E eu vi que ele me respondeu nos comentários. Eu disse aqui e vou dizer basicamente a mesma coisa. Por não ter criado um elo ainda com o YouTube, uma rotina de vídeos e posters e tal, não vou pedir que se inscrevam nem deem like. Eu espero somente que ele veja esse vídeo e que ele se interesse em ler, se ele não leu ainda, né, a novel. É muito importante, importantíssimo, tá? É isso, tome cuidado com os formadores de like em plantão, usando fotinha linda, bela de Tati na thumb, nas capas de revista. Eu sou Izumi Maria, ou apenas Maria. Até logo, até mais ver a liba desses que aponta que eu sou barra. Foi.